Muito bem-vindos mais uma vez para o nosso canal Palavra e Família. Eu sou a Carol. E eu, como você sabe muito bem, sou o Davi. E nós vamos responder uma pergunta que foi levantada, como tantas outras, de um dos nossos ouvintes, assistentes do nosso canal, sobre a hora silenciosa dos próprios filhos. A pessoa que escreveu, inclusive, perguntou sobre crianças de 7 e 11 anos de idade. Como ensinar aos filhos o hábito de um tempo diário na palavra de Deus? Alguns chamam isso de hora silenciosa, é um momento devocional. Pode ser de 3 minutos, pode ser de 3 horas. Eu posso dizer, depois de fazer 4 anos de uma faculdade evangélica nos Estados Unidos, mais 4 anos de preparação para o ministério pastoral num seminário dos Estados Unidos, mestrado em teologia, e depois, não sei quantos, 7 anos fazendo um doutorado em ministérios. Sem medo de errar, eu tenho aprendido e crescido mais pela disciplina diária de um tempo pessoal, devocional, de estudo e meditação na palavra de Deus todos os dias. Erro vários dias? Com certeza. É uma disciplina, uma luta durante a vida toda. Na hora que você acha que venceu, parece que entra no vale mais uma vez. Mas como faz diferença, linha sobre linha, preceito sobre preceito, na edificação da nossa vida espiritual. Você tem uma história também? Tenho também. O tempo devocional, o tempo na palavra de Deus é de muita importância, é para a nossa sobrevivência. Nós estamos em guerra, nós lutamos todo dia contra o pecado. E se eu não tiver o alimento que vem da palavra, eu vou fracassar ainda pior do que eu já tenho fracassado. Mas nem sempre foi assim. Eu lembro que quando era criança ou adolescente, jovem, era algo que eu fazia meio, não sei nem se era por obrigação, mas que eu sentia que era um dever de uma pessoa crente, tem que ler a Bíblia todos os dias, mas não era algo que eu fazia com prazer. Foi mecânico. Foi mecânico. E lendo o versículo em 1 Pedro 2,2, que diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E nós sabemos como é uma criança recém-nascida. Quando está com fome, todo mundo sabe que ela está com fome. E ela precisa desse leite. E meditando muito nesse versículo, eu acho que muitos de nós não sentimos fome pela palavra. Não sentimos a nossa necessidade. E na verdade, na vida verdadeira, na vida real, se eu não tenho fome, se eu não quero tomar um café da manhã, não quero almoçar, não quero jantar, eu estou doente, tem algo de errado comigo. E a mesma coisa é verdade com a palavra de Deus. Se eu não sinto fome pela palavra de Deus, então eu estou doente espiritualmente. E muitas vezes essa doença é autossuficiência. Eu acho que eu consigo, na minha própria força, obedecer a Deus, e não é verdade isso. Então talvez tenhamos que trabalhar isso na vida dos nossos filhos também, para eles reconhecerem a necessidade. Ele não consegue obedecer, ele não consegue fazer aquilo que Deus pede, e ele precisa se alimentar com a palavra de Deus. Muito bom. Deuteronômio 6, nós já trabalhamos várias vezes nesse programa falando sobre culto doméstico, a responsabilidade dos pais inculcarem, como diz Deuteronômio 6, versículo 7, falando das palavras de Deus, tu, pai, as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso é muito importante. Mas assim como o ditado diz, é melhor ensinar o homem a pescar do que simplesmente dar-lhe um peixe. Então, disciplina fundamental na educação dos nossos filhos
é ensinar o filho por si mesmo a extrair da palavra de Deus, a se alimentar. É muito triste quando, por causa de uma deficiência, um pai tem que alimentar um filho adulto. Nós não queremos fazer isso o resto da vida. Nós queremos que o filho se alimente na palavra de Deus. Nós temos visto em uma das nossas filhas como ela e o marido têm feito isso com os filhos deles. Sim, a nossa filha, com vários filhos pequenos, ela separava um tempo em que era um tempo silencioso da família. Às vezes ela até estava amamentando uma bebê, mas aproveitando esse tempo para ter o devocional dela, ler a Bíblia. E os filhos sentavam no sofá ao lado dela, cada um com seu livrinho, o seu tempo devocional. Alguns deles nem sabiam ler, mas eles tinham o livrinho em que eles podiam ir virando as páginas, começando a criar o hábito de ter um tempo para olhar a palavra de Deus, olhar os livros que falam da palavra de Deus, enquanto a mãe tivesse um tempo silencioso para ela também se alimentar da palavra de Deus. Eu achei muito interessante isso, era um tempo em que todos ficavam quietos para aprenderem sozinhos da palavra de Deus. Muitas mães com crianças pequenas reclamam que elas não têm tempo na palavra de Deus, mas com uma certa disciplina, claro que vai ter momentos que vai ter que chamar a atenção dos filhos, mas começa a ensinar esse hábito. Poderia nos traçar talvez alguns passos com a criança muito pequena, depois chegando a ser junior, pré-adolescente, adolescente, como que os pais podem ensinar o filho a pescar na palavra de Deus por si mesmo? Começa com o próprio exemplo. Agora, muitas vezes a tentação é deixa eu já fazer minha devocional antes que os filhos acordem, porque daí eu não vou ter interrupção. É válido isso, mas eles também precisam ver que a mamãe, o papai estão investindo tempo na palavra de Deus, porque o exemplo fala muito alto. Aí logo em seguida, quando ele já tem, a gente faz o culto doméstico, mas também a criança pequena fazer juntos uma hora silenciosa, um versículo que você vai falar com eles, um livrinho que você vai ler com eles, para eles já criarem o hábito. Aí eles crescendo, eles mesmos já podem folhear um livro da Bíblia, ou eles podem começar a ler. Agora você vai ter que conseguir um material adequado para eles conseguirem ler alguma coisinha da palavra de Deus e mostrar para os pais o que eles fizeram. E assim que ele já é alfabetizado, já consegue fazer, então ele mesmo já tem o tempo dele na palavra de Deus e depois compartilha isso com os pais, o que eles aprenderam, o que eles leram, qual foi a lição que eles tiraram daquilo. Sempre fugindo do legalismo, de ser algo simplesmente mecânico. Graças a Deus, hoje nós temos vários ministérios, várias casas editoras, casas publicadoras que têm produzido material. Nós participamos de um ministério que foca em atingir o coração do jovem e você pode mostrar alguns materiais. Bom, isso aqui é para idade junior, A Aventura da Hora Silenciosa. Então, é um livro que você compra para o seu filho e, só para ter ideia, é dividido cada dia uma atividade, uma leitura, e é muito atraente, muito gostoso para o filho já ir criando o hábito. Qual idade e qual ministério mesmo? Isso daqui é da Palavra da Vida e é para a idade júnior de 9, 10, 11, 12 anos. Talvez então, se os pais fizessem juntos, poderia fazer um pouco mais jovem também. Tem muito material. Também existe o Diário da Hora Silenciosa para adolescente, para jovem. Aí é já mais completo, também dividido cada dia da semana, uma leitura, uma atividade, algo para você escrever, que é muito útil
para o filho já ir aprendendo a pegar, a ler algo na palavra de Deus e aplicar isso na sua vida diária. É material muito atraente, preparado por pessoas realmente equipadas para ministrar para essas crianças e também para o jovem e adolescente. Tem vários outros ministérios, nós vamos mostrar o site, já fizemos isso em outro programa, além da Palavra da Vida, o Ministério, a Associação para Evangelização de Crianças, APEC, já há mais de 70 anos fazendo isso, especialmente com crianças, e produzindo muito material. Você encontra também no site, nas livrarias APEC. Nossos amigos Abimael e Vilma, também vizinhos nossos, que tem o Ministério Abvisual, que também produz material, especialmente para crianças menores. Sim, eles até têm um livro do abecedário, que é um versículo com cada letra e um CD que acompanha. E a criança vai memorizando esses versículos. Então, Abvisual, outro ministério focado, especialmente focando memorização de versículos. Ou ANSE, que vem daquele texto de 2 Timóteo, capítulo 2, 15, o obreiro aprovado não se envergonha, ou ANSE, e também produz materiais fantásticos para ajudar o filho a memorizar a palavra e ter tempo de hora silenciosa. Algumas ideias, algumas sugestões, foi uma pergunta que vocês mandaram e tentamos responder como ensinar seu filho a ter um tempo sozinho, a pescar ele mesmo ou ela mesma na palavra de Deus. Até a próxima vez.